Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e quero falar contigo sim sobre a publicação do edital do DEPEN. Realmente é um concurso super esperado, veio com um edital cheio de coisas para estudar, tá pesado e eu queria trocar uma ideia contigo sobre isso. Então vamos lá, meu objetivo aqui não é esgotar o edital. Eu entendo que o edital tem que ser lido pelo candidato, não tem como fugir disso. Eu quero só alertar e trazer alguns detalhes importantes para você que possam aí te ajudar durante o teu estudo. Então, vamos trabalhar. A primeira situação que eu quero que você veja é aquela situação ótima, quando você vê edital publicado do Departamento Penitenciário Nacional. Então, o que você tem que pensar? Que essa é a regra do jogo. Então, ler o edital, desde você pode ser isento da taxa de inscrição, desde como que serão as etapas, esses concursos de carreiras policiais, que tem várias etapas, principalmente a parte do TAF, do teste de avaliação física e assim por diante, você precisa se antever. Eu vejo que tem pessoas que falam assim, ó, primeiro eu vou passar pela primeira etapa, pela primeira prova objetiva, aí depois que eu começo a pensar nas outras etapas. Eu discordo. Eu acho que você já tem que começar a vibrar positivamente no sentido, vou passar por todas as etapas. Isso é uma coisa que tem que estar para você. E a primeira coisa que você tem que ver é conhecer a banca. A gente fica falando em CESP, mas é claro, é o Sebrasp com questões estilo CESP. O Sebrasp é uma banca super regular e qual que é a grande vantagem? Tem muitas questões. E aí vem a pergunta assim, ó. Já de bate-pronto eu vou te ajudar. O Sebrasp, você pode encontrar provas estilo CESP, como ele chamava antes, agora chama menos ou não chama, que é estilo certo ou errado e cada errada é penalizada. Tudo bem? Então existe isso, é o nosso estilo de prova aqui. Só que o Sebrasp, ele também faz provas estilo ABCDE. E aí as pessoas, quando estão se preparando para um concurso dessa magnitude, querem fazer somente as questões de certo ou errado. Eu entendo o seguinte, que não é o caminho. Você tem que pegar também as questões do Sebrasp, estilo ABCDE, e fazer. Não no estilo de simular, no estilo de entender o conteúdo, de ver o que a banca gosta. É a mesma banca. Não existe lá um elaborador que faz ABCD, ou elaborador que faz certo ou errado. Não tem isso. Então, a origem das questões vem daí. Claro, dar prioridade para as questões de certo ou errado. Só para você ter uma ideia, informática, que é uma das matérias que eu até lancei um curso agora específico para o DEPEN. Em informática dá diferença. O estilo ABCD deles é mais procedimental, é mais técnico. Já o estilo certo ou errado é mais interpretativo, é mesmo uma interpretação mesmo. Eu acho mais fácil certo ou errado para informática, eu acho mais fácil do que ABCD. Mas não descartar o ABCD, fazer essas questões também, tá? Então conhecer a banca, fazer questões dessa banca é fundamental. E para isso, onde você acha questões da banca? Na própria banca. Eu acho que é hoje mais fácil você pegar um site que tenha questões, como Q Concursos, Tec Concursos. Tem vários sites aí e até cursos grandes que oferecem para você uma ferramenta de questões. Então tem que ter. Ricardo, eu não tenho esse tipo de ferramenta. Desculpa, quem está concurseiro, eu digo que você não é concurseiro, você está, é uma fase. Para quem está concurseiro, ter uma ferramenta dessas é fundamental. Qual é melhor? Não tem como dizer qual é melhor, isso é uma coisa muito pessoal. Você pode entrar, testar e ver aquela que o filtro mais te agrada, tá? É importante que você saiba que o cargo que eu estou falando nesse vídeo é o cargo de Agente Federal de Execução Penal. É o cargo número 8 de nível médio. Aqui está pequenininho porque eu tirei do diário, mas está lá os requisitos, a descrição da sumária das atividades e o que me interessa aqui é a remuneração, R$ 6.030,23. Ou seja, é uma boa remuneração. Isso vai trazer o quê? Uma grande concorrência. Tá, o que eu quero falar para você sobre concorrência? Vamos ser franco. Todo mundo, ou a grande maioria, que se prepara para a Polícia Federal vai fazer esse concurso. As pessoas que fazem carreiras policiais vão fazer esse concurso. Às vezes fazer por fazer, mas vão fazer. Então, o número de inscritos será absurdo. Mas isso não significa o número de, digamos assim, o índice de dificuldade. Você precisa acreditar em você. Aí você chega no edital e acaba observando lá que para esse cargo você tem 220 vagas para ampla concorrência, aí tem as reservadas para candidatos negros e com deficiência. Então você tem um total de 294 vagas. Quando você vê a parte de redação, você vê que os caras vão corrigir mais de 2.000 redações. Poxa, então peraí.
Quer dizer que eu tenho chance. Sim, há uma grande rotatividade, as pessoas passam, elas desistem, elas não querem, elas reprovam em outras fases. Você não tem noção, você acha que as outras fases dessa primeira etapa não reprovam? Reprovam sim. Então você não desista. Durante a prova, eu estou dizendo, não se dê por desistido. Assim, como assim se dar por desistido? Inventa isso agora. Diga assim, ó, eu não vou desistir, por mais que eu tenha feito a matéria de português e saiba que a prova estava difícil, eu fui mal. Não. Por mais que eu veja o tema da redação de atualidades e seja um tema que eu não domine ou que eu não tenha feito uma redação ainda. Calma. Calma. Não desista. Essa é a grande sacada. Claro que para você fazer o concurso, você tem que se inscrever, tá? As taxas de inscrição para o agente de execução penal, que é o cargo 8, é de R$120. Então tá bem dentro. Lá no anexo 1, que eles colocaram um período de inscrições. Já me mandaram mensagens? Aí me irrita, né? Já me mandaram mensagem, Ricardo, eles fizeram o edital e vão retificar. Eu falei, por que vão retificar? Porque não colocaram as inscrições. Tava claro, as inscrições estão lá no anexo 1. Tem que ler o edital, ó. Período de inscrições do dia 15 do 5 ao dia 5 do 6, das 10 horas do primeiro dia até as 18 do último dia, tá? Não deixa para o último dia. Já resolve. Vai fazer o concurso? Já resolve. Já faz a inscrição de uma vez, tá? E aí, claro, aqui que eu digo que você tem que ver tudo. Tem que cronogramar tudo. Veja as etapas. Primeira etapa, a prova objetiva com P1, P2 e P3. Eu logo vou chegar no conteúdo programático e eu vou falar para você da diferença. Tem bastante conteúdo para estudar, pô. Tem bastante conteúdo. Em informática, eu vou acabar comentando contigo, também houve coisas novas. Sim, mas isso aí, você não pode pensar assim que nem lá em informática a gente vai falar, tem Power BI. Puxa, Ricardo, eu nunca vi isso. Não, eu também nunca vi cobrarem. Pronto, eu também nunca vi cobrarem. Ainda mais para nível médio, não vão cobrar. Ricardo, nunca vão cobrar. Então é um diferencial, vai cair. Para quem se preparou para a Polícia Federal, me permita falar aqui, havia opções de Python e havia opções de linguagem R, que é de tratamento de dados e tudo mais. Eu dei um curso específico para a PF. Eu vi cursos com 1000 aulas de Python, avançado, para o cara aprender a programar em Python. Não precisava de tudo isso. Veja, Power BI é um software super complexo da Microsoft. Ele te dá uma série de opções. Você pode fazer um monte de análises de dados legais, importar dados. Agora, todas essas situações básicas que eles vão cobrar, então a gente tem que saber o básico. Vou fazer o aprofundado. O aprofundado ninguém vai saber, cara. Nem você, nem o cara que assistiu 1000 aulas. O cara que assistiu 1000 aulas não vai lembrar. Então você tem que saber bem aquilo que vai cair. E o que vai cair? Eu não sei, não tem estatística. Então a gente tem que ser esperto nessa hora. Aí você vê aqui as etapas. Conhecimentos básicos 30, aí depois 50, com específicos e os complementares. 40, são 120 itens. E a discursiva, olha, a discursiva, texto dissertativo de atualidades de 30 linhas. Ricardo, onde está escrito atualidades? Mais pra frente, tá? Depois você vem pro exame de aptidão física, que ele é muito eliminatório, tá? Depois você tem a avaliação de saúde, a psicológica, a investigação social. E aí depois que vem a segunda etapa, que é o curso de formação profissional, para você poder, e é eliminatório também, para você poder ingressar então no DPEM. Por isso que eles têm tantas pessoas. Por isso que eles corrigem tantas redações. Porque ao longo dessa primeira etapa, muitas pessoas vão caindo fora. O cara pode ser o melhor do mundo na objetiva e na discursiva. O cara pode ser o melhor do mundo na objetiva. Se ele for mal discursiva, porque a discursiva, querido, querida, vale muito. A gente não pode esquecer disso. A discursiva faz parte. Ricardo, eu não sei escrever. O que é a vantagem do Sebrasp? Tem muitos professores no YouTube que já dão dicas preciosíssimas de como acessar e como ver, por exemplo, a redação no estilo Sebrasp. Eu geralmente não faço indicações de nomes, mas eu faço geralmente indicações de amigos. E como Rodolfo Gracioli, que é um grande amigo meu. Rodolfo Gracioli, ele é um cara que é o bruxo dos temas. Ele vai acertar o tema. Inclusive, eu estava acompanhando ele no Instagram, Rodolfo Gracioli. Eu estava acompanhando ele no Instagram e ele já publicou lá uma imagem com as principais situações para o DPEM. Segue ele, tá? Ele não é só para você, é só para te dar uma ajuda. A gente tem que colaborar aquilo que é bom. E ele é bom mesmo no que faz, tá? Beleza. Aí qual a próxima etapa? Agora sim, olha que importante. As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de agente de execução penal terão duração de 4 horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos. Vai fazer simulado?
Meu amigo, minha amiga, vamos pensar. 120 itens. Você demora 1 minuto por item? São 120 minutos. Caramba, demora às vezes mais que 1 minuto por item. Esse tipo de consciência que a gente tem que ter. Quanto tempo você demora na redação? Ah, demoro 2 horas. Não dá para você fazer uma redação de 2 horas. Desculpa. Tem que ser 1 hora, 1 hora e 15 na pau da goiaba. Tem que passar o gabarito ali, então você tem que pegar dentro desse universo de 4 horas e 30 e já pensar o que você vai fazer. Tem que testar. E ele diz assim, ó, que vai estar estabelecido no anexo 1 do edital a data e o turno é da tarde. O turno é à tarde. Ele está dizendo para você, o turno é à tarde. Então, quando é que você presta atenção? Quando é que você tem que fazer redação? À tarde. Quando é que você tem que fazer provas de português para simular? À tarde. Quando é que você faz simulados? À tarde. Sim, você almoça, procura já simular o almoço que seria no dia, almoça e vai fazer o simulado. Não faz de manhã, não é de manhã, é à tarde. Veja, é uma situação fisiológica, você tem que estar preparado, preparada para isso. Legal. Aí ele diz assim, ó, das provas objetivas, tá? Ele vai ter assim, ó, critério de avaliação, elas são do estilo certo ou errado, onde você, claro, é penalizado. E a prova discursiva, ela vale 20 pontos, ó, 20 pontos, de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre atualidades. Quer dizer, é um prato cheio, você já sabe qual é o estilo, eles vão seguir o padrão deles. E vale, a prova discursiva vale muito. E o dia da nossa prova é 6 de setembro. Já me disseram assim, Ricardo, mas e a pandemia? Você acha que 6 de setembro a prova vai acontecer? Tá todo mundo esperando que sim. Tá todo mundo esperando que no dia 6 de setembro as coisas estejam mais controladas. É óbvio, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas então, se a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente vai se desesperar? Não. A gente vai traçar um objetivo de estudo até o dia 6/9. Você tem que traçar, desculpa. Você precisa parar hoje e traçar um objetivo até o dia 6/9. O que você vai começar aprendendo? Como é que você vai revisar? Quantas provas de português você vai fazer? Quantas redações você vai produzir? No período da tarde. Você precisa agora não se encher de material, mas saber o que você precisa efetivamente para poder caminhar durante esse tempo todo. Ah, é um prazo grande, Ricardo, porque ó, a gente está em maio, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro. Cara, é tempo isso aqui, ó. Geralmente quando o edital é publicado, você tem 3 meses, você tem 5 meses. Dá para estudar tudo? Aí que vem a situação. Não queira matar, olha a minha dica, não queira matar o edital. Queira estudar aquilo que mais cai com força. Vou repetir. Não queira esgotar o edital. Queira estudar aquilo que cai mais com mais força. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. Aí, claro, tem toda a parte de conhecimento da prova, né? Parte de conhecimentos básicos, que é o bloco 1. Só para você lembrar, deixa eu voltar aqui, vamos voltar. O bloco 1 tem 30 questões, ó. Primeira parte, ó, tem 30 questões. Deixa eu voltar lá. Ó, aqui, ó. Então, o que você tem? Português, eu não vou ler o edital inteiro, né? Português é a matéria mais importante. Como é que se estuda? Fazendo questões por nicho, por assunto, separadinho. Ah, por exemplo, você faz lá o que eles gostam. Tá, vai que correspondência oficial, tem que fazer. Reescritura de texto, muita dificuldade de todo mundo. Gêneros textuais. Aí você tem, por exemplo, se pontuação cai bastante, concordância nominal e verbal. Faça separadas as questões. E para complementar isso, faça provas. Baixe provas de português e faça só a prova de português, mas cronometre. Quanto tempo você demorou para fazer a prova e qual o teu índice de acertos. E descubra se a tua dificuldade está em interpretação ou se a tua dificuldade está em gramática. Você tem que começar a se enxergar. Porque, incrivelmente, lá no dia 6 de setembro, a primeira coisa que você vai enxergar vai ser a porcaria de uma prova de português. Então treina já, treina à tarde fazendo prova de português. Eu acho que um treinamento mais eficaz é você fazer a prova de português e já emendar com uma redação. Você entende isso? Faz a prova de português e já emenda com uma redação. Para você começar já a condicionar. Não fique só assistindo aula. Não fique só assistindo aula. Depois você tem ética no serviço público, onde ele traz todos os elementos aqui para você. É algo que ele cobra bastante, então tem bastantes questões. É bem tranquilo, tá? E ele traz aqui, ó, processo administrativo disciplinar. Vai cair com certeza absoluta, tá? Vai cair com certeza absoluta. Combinado? Legal. Depois, o que mais que tem? Raciocínio lógico. Muitas pessoas têm muita dificuldade. Vou dizer para você, o que é bom no Sebrasp? Tem muita questão.
Então tem que fazer o máximo também, setorizando, separando as questões. Tem vários professores esplêndidos dentro do Instagram ou até mesmo dentro do YouTube, trazendo um monte de dicas de aulas para você. Ah, Ricardo, eu sou muito ruim em raciocínio lógico, certo? Muito, certo? Então você tem que comprar um curso. Então você tem que comprar um curso. Como que você compra um curso? Você vai no YouTube, você assiste uma aula do professor, você vê se você gosta dele, se ele passa a dinâmica que você precisa, e aí você adquire o curso. Ou claro, por uma indicação de alguém que você conheça que seja legal. Só que é importante que se você não sabe nada, tem que fazer o curso. Não tem como fazer. Tá? Aprender sozinho é muito difícil. Ponto, falei. Aprender sozinho é muito difícil. Proposições caem muito, leis de Morgan caem muito, regra de 3 simples, porcentagem, tudo isso. Princípios de contagem e probabilidade, então tem que saber. Tem que saber. É o edital padrão deles. Aí eu vou para informática. Eu mesmo estou lançando um curso específico para o DPEM. Por que é que eu resolvi fazer um curso específico para o DPEM? Por um motivo simples. O CESP trouxe o edital padrão dele e mais coisas novas. Vamos dar uma olhada sobre isso. Ó, conceito de internet e intranet é o padrão dele. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet é o padrão dele, tá? Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupo de discussão, de busca e pesquisa e de redes sociais. Até aqui é o edital padrão que todo edital do Sebrasp tem. É padrão. Depois ele diz, noções do sistema operacional ambiente Windows. Aí você diz, qual, Ricardo? Windows 7 ou Windows 10? Prioridade para o Windows 10. No meu curso eu vou colocar o Windows 7 e o Windows 10. Vou colocar os dois. É bom que você assiste o Windows 7 e depois tem uma revisão no Windows 10, tá? Depois, acesso à distância a computadores e transferência de informação em arquivos, aplicativos de áudio, vídeo multimedial. Isso é novo, Ricardo? Não. Isso também é padrão. Sempre existe nos editais deles. Sempre existe. Aí o número 5, edição de texto, planilha e apresentações do ambiente Microsoft Office e do erro grave que, na minha opinião, eles fazem, BR Office. O certo aqui era ter falado LibreOffice. LibreOffice. Até aqui é padrão para eles também, só que eles não cobraram Linux, tá vendo? 6. Redes de computadores. Ó, redes de computadores tá separado do resto. Redes de computadores tá separado do resto, então tem que dar uma estudada, tem que dar uma olhada com calma, tá? Quando ele coloca assim, ó, redes de computadores, item 3, redes de computadores, item 3.1, internet, não vai cair nada de redes. Mas do jeito que ele colocou pode cair alguma coisa específica. Conceito de proteção e segurança. Ele fala 2 vezes. Ele fala aqui, proteção e segurança deve ser da rede. Não é da rede. E aqui segurança da informação. Tá vendo como ele repete? Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança. Antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Até aqui também é tudo padrãozão. Tirando redes que você tem que dar uma olhadinha, o resto é padrãozão. Aí que começa a parte específica que será cobrada. Primeiro, item 8. Convergência de rede. O que é isso? É a comunicação entre 2 redes. Pronto. Ele colocou um nome bonito, é um nome técnico que se usa, mas é uma forma de você interligar 2 redes. Vamos falar assim, a grosso modo. Esse é meu objetivo. Na minha aula, eu não quero que você saia um PhD, eu quero que você responda as questões certas. Só isso. Então, a convergência de rede que ele traz é voz sobre o IP, que é VoIP, e a telefonia IP. Ele quer isso. E ele quer situações de videoconferência, que é uma coisa que está muito em alta, ainda mais nessa época de pandemia, mais do que nunca. Então, com certeza haverá alguma coisa sobre isso, sobre o item 8. Segurança de informação se mistura com a parte de conceitos de proteção e segurança, tá? Se mistura. E aí ele traz assim, ó, muita parte, ele já acabou fazendo isso dentro da Polícia Federal, que foi mais emblemático. Mas ele traz muito a parte de bancos de dados, Ele traz assim, ó, sistemas de armazenamento em disco e sistemas de replicação de dados. Tem a ver com bancos de dados muito forte isso. Tem a ver muito com banco de dados, então a chance de cair é muito grande. Procedimentos de backup, colocou mais por colocar, mas ele vai acabar cobrando. E aí ele traz noções. Ele não falou para você ser um expert, caramba! Ele falou noções. Ele falou noções. Ele não falou usuário avançado de Power BI. Ele falou noções de Power BI. Power BI é um programa da Microsoft que você pode instalar no seu computador. E o que esse programa faz? Ele pega um montão de dados e ele acaba deixando isso no formato de gráficos,
tendo um mapa, ele faz uma espécie de representação, a gente vai acabar aprendendo como que é o nome disso, desses painéis, ele faz uma representação em painéis daqueles teus dados. O legal é o seguinte, se você pega o Excel e coloca lá o Excel, cada planilha tem lá mais de 1 milhão de linhas. Mas se você pegar um arquivo do Excel com 300 mil linhas, ele já fica lento. Ele já fica lento. O Power BI, ele vem para deixar o trabalho mais leve com dados. Então ele pode trabalhar com milhões de dados. É muito bacana mesmo, tá? O Power BI. Então tem que saber Power BI, como importar os dados, como criar a relação entre as tabelas. E aí aqui, ó, conceito de banco de dados. Ele não quer que você aprenda banco de dados aprofundado. Ele quer o conceito. Ele quer que você saiba o que é o relacionamento entre tabelas, é um banco de dados relacional. Ele quer que você saiba, vai cair banco de dados de arquivo distribuído? Acho impossível. Mas é conteúdo de banco de dados. É banco de dados distribuído e banco de dados de arquivo? Sim. Mas o banco de dados relacional é o que ele vai cobrar. A relação entre as tabelas. Consulta no banco de dados. Ricardo, você acha que ele vai cobrar SQL, aquela linguagem estruturada de consulta em bancos de dados? Eu acho que não. Eu acho que não. É óbvio que eu vou falar para você ter uma ideia, mas eu acho que não. Então eu vou tentar dar um capítulo a mais do que ele pode cobrar. Se fosse uma coisa que ele vivesse cobrando, tudo bem, ele ia aprofundar, mas não é o caso. Não se esqueça que tem todo o outro edital. O que as pessoas vão fazer? Elas vão se concentrar só nisso. O teu concorrente também. Ele vai se concentrar em Power BI e vai esquecer de Windows, vai esquecer de Word, vai esquecer do Excel, vai esquecer do Calc, do Write, vai esquecer. E vai perder questões fáceis. Tem que estudar tudo igual. Tem que estudar tudo igual. Como eu te falei, eu estou fazendo um curso, eu vou gravar ele o mais rápido possível para que você tenha essas aulas já na mão. Estou gravando, hoje é um dia após o edital. Hoje é um dia após o edital. Por quê? Porque ontem, quando publicaram o edital, eu quis montar o curso, quis fazer toda uma análise para não chegar aqui e sair falando besteira para você. Então, o meu curso eu quero gravar ele em 15 dias, deixar ele pronto. E vou colocar mais 100 questões videocomentadas, tá? Específico para o DPEM, para você se preparar com esse edital. Para esse edital. Então vai ter aula de Power BI? Óbvio. Vai ter aula de banco de dados, de redes? Óbvio. Vai ter tudo isso. É óbvio que eu vou gravar o Power BI para que você responda as questões, não para que você aprenda a mexer no Power BI. Aqui nossa visão é para você passar no concurso, tá? Tá, se você quiser maiores informações sobre o curso, é só entrar em contato com a minha equipe ou comigo, pode ser pelo Instagram também, eu te passo mais detalhes, tá? Aí eu tenho, claro, atualidades, que ele fala que é somente para a prova discursiva. E eu tenho, mas olha só, olha o tipo de atualidade que ele põe. Sistema de justiça criminal, sistema prisional brasileiro e sistema penitenciário federal, políticas públicas de segurança pública e cidadania, eu acho que o item 3 é o mais forte, papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Tem que escrever tudo o que você puder. Tudo que você puder tem que escrever disso. Tem que escrever, tá? Vou usar os temas passados do CESP. Usa temas novos, procure o Rodolfo Gracioli, ele vai trazer temas. Depois, bloco 2. O constitucional, cai sempre. Nacionalidade cai sempre, não tem como fugir. Depois, administrativo. Traz licitações, que é algo que às vezes não vem, mas ele traz ali. Cuidado com a portaria interministerial 424/2016. Cuidado com o final do edital aqui. Cuidado, vai cair. Comece por ele. Comece estudando por isso. Comece por essa portaria, tá? Depois, penal. Sim, não tem como fugir, né? Ele é enorme, um conteúdo gigante, tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem que fazer o máximo de questões. Processo penal mais tranquilo, cuidado que o que cai mesmo é inquérito policial, cai também bastante ação penal, cuidado com isso, tá? E eu tenho direitos humanos e participação social. Aí sim, ele traz assim, ó, perfeitinho. Artigo 62 a 64, artigo 69 e 70, artigo 80 e 80. Cara, se ele traz tudo mastigado, começa pelo que está mastigado. Porque se ele trouxe mastigado, ele vai te cobrar. Tô te falando. É que nem aquela portaria interministerial. Vai cobrar, pô. Tô te falando que entre os teus 120 itens haverá isso. Então, se eu tô falando antes, por que você não começa já a estudar, pô? Começa por isso. Seja esperto. Ricardo, eu comprei um curso completo e eu vou assistir ele do zero. Não, eu acho legal. Em uma parte do teu dia do estudo eu acho legal. Na outra parte você tem que ter estratégia, você tem que ser mais malandro. Tem que ser esperto.
tem que estudar aquilo que mais cai, tá? Daí ele tem a parte de legislação especial, que daí tem as leis separadinhas, né? Ó, é a 9613, a 12850 e assim por diante. Mais tranquilo, tem que ler. Desculpa. Tem que manusear a lei seca. Tem que pegar a lei e ler. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E nem trouxe tantas. Qual que você acha que eu mais deveria ter atenção aqui, Ricardo? Abuso de autoridade. Eu começaria por essa. Tá? Aí, claro, tem o bloco 3. Lembra que é uma divisão de blocos lá? Então, dos 120 itens? Aí vem a parte mais chatinha, na minha opinião, tá? Que é a parte de execução penal. Ah, eu gosto, Ricardo. Não, tudo bem. Mas é a parte mais chatinha. Vamos voltar aqui. Vou avacalhar minha apresentação aqui, ó. Deixa eu voltar para você ver, ó. Tô avacalhando tudo aqui. Ó, aqui são, dessa parte de conhecimentos complementares, 40. Então, deixa eu voltar lá. 40, deixa eu vir lá, aqui, ó. Complementares. São 40 questões. É questão para caramba. Sim, é questão pra caramba. Vai dar trabalho, vai ter que ler, mas entender qual o estilo do CESP, SEBRASP é o mais fundamental. Então aqui, ó, toda semana tem que detonar muito isso. Ah, Ricardo, eu estudo só português. Toda semana tem que detonar execução penal, toda semana tem que detonar Departamento Penitenciário Nacional. Tem que mastigar isso. Você entende o que significa mastigar isso? Tem que mastigar. Toda semana tem que ter execução penal e tem que ter Departamento Penitenciário Nacional. Toda semana. O que você tem que fazer agora? Acabou meu vídeo. O que você tem que fazer agora? Um cronograma. Saber o que vai acontecer até setembro, marcar aquilo que você precisa. Você vai ter que fazer uma autoanálise daquilo que você precisa mais. Pô, eu preciso mais de um curso de informática, então vai fazer o curso de informática. Não, eu preciso mais dessa parte final, então eu vou começar a me organizar para estudar. Não é para até o dia da prova ver tudo, ver e revisar. Tem que pegar pesado, tem que se planejar. Eu vejo assim, não é para fazer todas as semanas até lá. Planejar tudo o que você quer numa linha máxima, numa linha maior, assim, uma macro, e aí fazer o quê? Cada semana ir montando a tua agenda conforme a tua necessidade. Vendo aquilo que você precisa revisar, aquilo que você não foi bem. Fez questões, foi bem? Revisa daqui a 15 dias, 20 dias. Fez questões, foi mal? Revisa já na próxima semana. Pronto, acabou. Ricardo, foi mal em tudo, não me irrita. Pronto, acabou. Tá? Essa é a parte mais fundamental. Se você quiser mais contatos comigo, você pode entrar em contato pelo IPL. Ó. O IPL, na verdade, é o Informática na Ponta da Língua, que é um projeto que eu tenho onde eu envio dicas de informática por áudio gratuitamente, semanalmente. Se você quiser conversar comigo, tem um canal exclusivo de comunicação, que é o 41-99247-4433. Isso é um WhatsApp que eu atendo mesmo, tá? Isso é um WhatsApp que eu atendo mesmo. Esse aqui é o IPL, o Informática da Ponta da Língua, um projeto aí que eu tenho, que você recebe gratuitamente dicas de informática. Aqui no meu canal do YouTube você tem uma playlist só com orientação de estudos. Você tem uma playlist só com orientação de estudos para você. Tá? Então tem um monte de elementos legais, como ver a lei seca, não só de informática, de tudo. Tá? Tem as redes sociais, como o Facebook e o Insta. O Insta você pode mandar direct para mim e eu respondo, tá? Ah, Ricardo, você tem professor que só responde direct de aluno que segue. Eu não tenho isso. Você pode mandar lá o direct que eu vou responder você, tá? Sim, muitas pessoas estão me perguntando também sobre a minha orientação de estudos. Existe um número, sim, limitado de vagas, ainda mais agora, só para você ter uma noção do que acontece. Está acontecendo, ou estão acontecendo, os dois concursos grandes, o TJ de Santa Catarina e a Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu estou com muito aluno na orientação, então o número de vagas está super restrito. Me perguntaram, tem vaga para orientação para o DPEM? Tem, que é o meu projeto de orientação de estudos individual, chamado iCoaching, por isso que tem vagas. Ele não tem uma turma de orientação DPEM, não existe isso. Eu vou pegar você e vou trabalhar com você, essa é a diferença, tá? Então eu não tenho turmas de orientação, eu oriento você para o concurso que você quer. Então isso é uma coisa. Quem faz a minha orientação já ganha automaticamente o meu curso de informática, isso é uma coisa que eu acabo fazendo também, caso você queira saber. Eu estou falando essas informações porque é o final do meu vídeo, enfim. E o meu curso do DPEM, eu vou deixar maiores informações para você, pode entrar em contato com a minha equipe, até nesse WhatsApp que eu acabei de passar, e eu tiro tuas dúvidas. Combinado? Bora estudar? Bora passar no DPEM? O que você precisar pode contar comigo, saiba, eu estou sempre aqui à tua disposição. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.